Definitivamente, na minha visão, uma das piores épocas na vida de uma pessoa é a época de escola. É um ambiente onde mais tem animal por metro quadrado. Eu acho que perde só pro zoológico. Especialmente ali na parte do fundamental, porque pelo menos no ensino médio, as coisas se tornam um pouco menos piores. E normalmente esse é um dos primeiros momentos em que você percebe a importância de uma boa educação familiar. Mas vamos ser honestos aqui, tá? A maior parte das escolas BRs, especialmente as públicas, são na verdade verdadeiras fábricas de pessoas disfuncionais e cheias de problemas psicológicos e sociais, justamente por conta dessa ausência de uma boa educação familiar, coisa que não faz parte da cultura do brasileiro, já que ele gosta de jogar a responsabilidade da educação dos seus filhos na mão do Estado. Mas enfim, nesses últimos meses eu acabei tendo que fazer um curso, e para fazer esse curso eu acabei tendo que viver o que seria um dos meus piores pesadelos, que foi voltar para a escola e ainda por cima uma escola pública, ou seja, eu acabei dividindo espaço ali com os outros estudantes. E essa experiência me fez perceber o quanto que o nível decaiu desde a minha época, que, diga-se de passagem, já não era uma época muito boa. Porra, tinha uns moleques que tinham um comportamento completamente de bonobo, não sabiam respeitar limites, ficavam com as brincadeiras idiota, ficavam respondendo o professor, ameaçando, e às vezes a coisa ficava tão absurda que rolava até agressão física. Pô, eu lembro que teve uma vez que eu tava lá na sala no intervalo, isso eu já tava, sei lá, acho que na 7ª, 8ª série, alguma coisa assim. E aí do nada chegou um pivete um pouco mais velho, eu acho que ele era do primeiro ano. E, enfim, esse moleque começou a discutir com outro pivete lá da minha sala, que era bem menor que ele. Não lembro exatamente o motivo, só sei que eles eram brigados. E aí do nada o pivete que era mais velho tascou um soco na cara do outro moleque. E o outro moleque, coitado, que era só a capa do Batman, saiu voando pelas cadeiras. Só que ele não comeu reggae e partiu pra cima do cara. E aí foi aquela putaria que vocês conseguem imaginar, né? Uma galera torcendo pela briga e alguns com um mínimo de juízo como eu tentando apartar. E aí foi aquela típica covardia que rola até hoje nas escolas, né? Porque fica todo mundo junto. Os moleques de 14, 15, 16 ficam tudo junto com os moleques mais novos, né? De 10, 11 anos. E aí ocasionalmente rolam essas covardias. É um ambiente totalmente bestial. E muitas vezes a diretoria simplesmente acaba não fazendo nada, ignora. Nesse caso aí, eu acho que o moleque mais velho nem chegou a ser suspenso. Outra coisa que eu me lembro, que tinha bastante também na minha época, eram os famosos aspirantes a bandido. Esses daí realmente não queriam porra nenhuma na escola e só iam pra ficar fazendo baderna e sacanear os outros. Ficavam no intervalo ouvindo música que fazia apologia, às vezes furtavam alguma coisa, quebravam os equipamentos da escola, as cadeiras, as louças. E o mais bizarro que eu já observava desde aquela época era como os diretores, os professores e às vezes até alguns alunos enxergassem esses malas como coitadinhos, como se houvesse justificativa para aquilo que eles faziam. É como se o sistema desde cedo tentasse te condicionar a enxergar o bandido como coitadinho. Ah não, eles fazem isso daqui porque eles têm problemas em casa com os pais, porque eles passam necessidade, pipipipopopó. É os moleques sem nenhuma expectativa de vida, que muitas vezes até acabam influenciando negativamente os mais novos, criando um ciclo que simplesmente nunca acaba. E se você contestar, meu amigo, aí é que você sai como errado mesmo. Cara, rolava cada situação que hoje em dia eu olho assim e penso, puta que pariu. E olha que eu estudava em escola particular. Já rolou também lá dos moleques terem se unido pra juntar dinheiro e subornar o professor na época de prova pra ele fazer vista grossa e eles poderem pescar. Já rolou de uns moleques roubarem o gabarito da prova, da caderneta do professor. Só que eles eram tão burros, mas tão burros, que eles nem combinaram de cada um tirar uma nota diferente. Simplesmente os alunos que mais bagunçavam tiraram a nota máxima. E é óbvio que os diretores e os professores desconfiaram e começaram a investigar, e nisso daí eles pegaram lá a filmagem das câmeras e viram que os moleques tinham pego a caderneta. E eu acho que vocês já até imaginam o que é que aconteceu. E falando em professor, é impressionante como que os professores desse país, em sua grande maioria, eles são despreparados. Além deles terem que lidar com um ambiente totalmente insalubre, eles ainda não têm preparo praticamente nenhum. Não todos, obviamente, mas muitos são. Porra, teve uma vez mesmo que eu tava lá na sala e os moleques estavam tocando terror e o professor não tava conseguindo controlar a situação. Normalmente, o que é que os professores faziam na minha época, né? Eles
tiravam o aluno da sala, mandavam o aluno sair da sala. E nesse caso, adivinha quem foi que o professor bizonho mandou sair da sala? Exatamente, eu, um dos caras que estava tentando controlar a situação, mandando os outros moleques calarem a boca. Eu simplesmente não sei o que aconteceu, eu acho que o ambiente estava tão caótico que ele simplesmente foi lá, pegou o primeiro que estava na frente dele e mandou sair da sala para ver se os outros calavam a boca. É a única explicação que eu tenho. Porra, teve uma vez também que eu fui suspenso só por estar no lugar errado na hora errada. Os moleques mais velhos tinham uma mania no intervalo de ficar pegando os mais novos pra ficar fazendo brincadeira de bater. Eu nunca fui de participar dessas brincadeiras, mas nesse dia aí eu tava comendo meu lanche lá perto de onde tava acontecendo essa situação. E aí o que é que aconteceu? Os moleques simplesmente pegaram outro pivete lá mais novinho, né, que ficou puto da vida, saiu até chorando e foi lá na coordenação reclamar. Nisso daí o tempo passou e eu já tava lá na sala de aula. Eis que me chega a porra desse moleque junto com o diretor e começa a apontar o dedo lá para as pessoas que estavam na brincadeira. O problema disso tudo é que ele também me colocou no bolo. Em resumo, acabei tomando suspensão de 3 dias e uma bela de uma bronca dos meus pais por algo que eu não fiz simplesmente por estar no lugar errado na hora errada. E sei lá, acho que nem dava pra culpar o moleque porque ele devia ter uns 7, 8 anos de idade, eu acho que nem sabia direito o que tava fazendo. Tinha lá as meninas também que desde cedo agiam igual piranha. Não todas, obviamente, mas uma boa parcela era assim. As gurias às vezes marcavam de se encontrar com os caras no banheiro da escola mesmo. Tudo isso durante as aulas e o resultado você já imagina, né? Depois de algum tempo apareciam grávidas. E aí era óbvio que era aquela passação de pano dos professores, dos pais. Ao invés de repreenderem o comportamento, simplesmente tratavam elas como vítimas, sendo que elas tinham total ciência daquilo que elas estavam fazendo. É o tipo de coisa que faz você perder a fé na humanidade. Mas ainda há quem ache que esse sistema falido vai desenvolver bons jovens que vão construir o futuro dessa nação. Se for isso mesmo, a gente tá fudido.